tarde, segundo ano, boa tarde para Lúcia, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho sobre coesão textual. Antes de começar o trabalho, eu quero deixar um aviso. A gente vai deixar para vocês o slide utilizado em um pequeno vídeo sobre coesão lá na plataforma para vocês estudarem. E é isso, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui com o nosso slide sobre coesão textual. Vou dar uma introduçãozinha sobre o que é coesão textual para vocês ficarem por dentro do assunto. A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. A coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. A coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, entre outros. Agora que vocês já sabem o que é a coesão, vou falar um pouquinho mais sobre ela. A coesão textual está relacionada ao sentido entre os elementos que compõem um texto. O texto é coeso se está bem estruturado quanto à utilização de conectivos, se os verbos estão empregados adequadamente e quando os termos substituídos como os pronomes referenciam adequadamente ao termo a que se refere. Usando esses termos, diriam termos científicos sobre coesão textual, termos científicos da língua portuguesa, fica um pouco difícil de entender, mas os outros participantes vão dar um jeitinho de explicar para vocês de uma forma bem mais lúdica o que é a coesão textual e o seu uso. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de conectivo e eu vou citar 3 pontos. Primeiro ponto, quando você quiser dar ideia de acréscimo, use os conectivos de adição, como por exemplo, além disso, também, e, nem, não só, mas também, bem como. Segundo ponto, se quiser passar a ideia de mudança, alternância ou, quer, seja. Terceiro ponto, caso precise justificar uma ocorrência, porque, já que, visto que, graças a, em virtude de. E agora a Vitória vai falar um pouquinho sobre os 3 últimos pontos de conectivo. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Para quem não sabe, hoje é o nosso trabalho de coesão textual e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de conectivos e também sobre a coesão textual referencial por elipse. Gente, dando continuidade do que foi dito anteriormente por Ilana, eu vou falar um pouquinho mais sobre os 3 últimos tipos de conectivos. Bom, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o 4º ponto, que diz o seguinte: para fazer um desfecho de uma determinada ideia, use os conectivos de conclusão como logo, portanto e pois. 5º ponto. Você pode estabelecer uma hipótese ou uma condição usando os seguintes conectivos: se, caso, desde que, eventualmente, a não ser que, a menos que. 6º ponto diz assim: para comparar alguém ou alguma coisa, lance mão do conectivo de comparação, como, assim como. E é isso, gente. Esses foram os tipos de conectivos, tá? Espero que vocês tenham entendido. E agora nós iremos começar a falar um pouquinho mais sobre a coesão textual. Vamos dar início a falar um pouquinho sobre a coesão referencial, que esse é o primeiro tipo de coesão que nós trouxemos aqui para vocês, e ela está relacionada basicamente com o vínculo que existe entre palavras, orações e diferentes partículas do texto por meio de uma referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos, eles anunciam ou remontam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. É importante ressaltar que a coesão referencial ela possui 2 tipos diferentes de mecanismos. Primeiro, nós temos o elipse e o segundo, reiteração. A elipse se dá quando algum elemento do texto ele é retirado evitando a repetição. Por exemplo, é preciso viver, não apenas existir. Esse é preciso, que está em parêntese, ele quer dizer que foi retirado para evitar repetições em frases ou textos, etc. Reiteração é decorrente da repetição do mesmo item lexical e de outros procedimentos que já foram mencionados acima, com o emprego de sinônimos, hiperônimos e etc. Por exemplo, questionar não é duvidar, questionar é querer saber mais. Outro exemplo, coragem é resistir ao medo, coragem não é a ausência do medo. Ou seja, a diferença existente entre os mecanismos são: elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, e a iteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. E agora, um exemplo bem claro para vocês sobre a referência por elipse é: vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Entenda. Nesse tipo de coesão, o elemento do texto ele é retirado e evita a repetição. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha à praia? E por último, para finalizar de uma forma mais dinâmica, eu trouxe para vocês uma tirinha. Diz assim: pena que o mundo vai acabar em breve. Como é que é? O cometa Halley. Cometas são arautos do juízo final. Não são não, isso é só superstição. Sério? Acho melhor eu fazer aquela redação para a escola.
Então, gente, nesse segundo quadrinho da tirinha, é bem perceptível a presença da coesão referencial. É isso, gente. Vou passar a palavra para Ellen e ela vai falar um pouquinho mais sobre o tipo de coesão referencial por reiteração. Oi, gente! Hoje, sobre o nosso trabalho de coesão textual, eu vou falar um pouquinho sobre a reiteração que está inclusa na coesão textual. E é isso, segue o slide. Dentro da coesão, existem dois tipos, coesão lexical e coesão textual. A reiteração está inclusa na coesão lexical. E pode-se presumir que a reiteração nada mais é do que a ação ou efeito de reiterar, de repetir. Reiteração de uma ordem. Bom, nos próximos slides nós temos diferentes exemplos. Primeiro exemplo é aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar conhecimento todos os dias. Aqui a gente tem o mesmo item lexical. E, bom, nesse segundo exemplo nós já temos uma menininha correu ao meu encontro. A garota parecia assustada. Sinônimo. Aqui nós temos o sinônimo da palavra menininha. Bom, e no terceiro exemplo diz o avião ia levantar voo. O aparelho fazia um ruído ensurdecedor. Nesse exemplo, a gente pode perceber a presença de um hiperônimo, que nada mais é do que um termo com sentido mais genérico, que no caso seria aparelho, que faz relação a avião, que é um termo mais específico. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. É possível observar que a coesão textual está fortemente ligada à redação e a como nós vamos usar as palavras, pois geralmente vê-se a necessidade de evitar as repetições para que a sua nota não caia. E, ironicamente, o vídeo anterior, ele tem um episódio de reiteração, quando ela fala graças a Deus. No mais, reiteração é isso, eu queria agradecer pela atenção de vocês. No mais, segue o próximo slide com graça. E é isso, galera. Oi pessoal, eu fiquei com o tema coesão sequencial e eu vou falar um pouquinho pra vocês agora sobre o que é e dar alguns exemplos. Coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isto, são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida que o texto é descrito. A coesão sequencial pode ocorrer por justaposição ou conexão. Vejamos alguns exemplos. Luísa Lima de Castro obteve êxito na prova do Enem porque se dedicou ao estudo. O conector, porque, no exemplo 1, liga a oração Luísa Lima de Castro obteve êxito na prova do Enem à oração subsequente, se dedicou ao estudo. Já no segundo exemplo, estudar exige boa vontade e dedicação, mas o esforço vale a pena, os conectores porque e mais estão fazendo ligações entre as orações. Obrigado pela atenção e sigam para o próximo slide com Ilana, falando sobre coesão por justaposição. Então, gente, dando continuidade ao que Graça falou, eu vou explicar um pouquinho o que seria justaposição na coesão sequencial e mostrar alguns exemplos também ligados a isso. Justaposição serve para estabelecer a sequência no texto, indicando o tema ou mudança de assunto, a sequência temporal, a ordenação espacial e a ordem dos assuntos do texto. Aqui temos um exemplo. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Aqui temos um exemplo de conexão. Toda a equipe jogou entrosada, portanto, o atacante teve como mostrar seu bom futebol e marcar muitos gols. Portanto, é a palavra que dá sentido, que faz a conexão na frase. Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui agradecer pela atenção de todo mundo. Desculpa minha cara de sono, mas é isso. Esse foi nosso trabalho, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar pra gente, é só avisar, podem perguntar qualquer coisa que a gente dá um jeito de explicar de uma forma mais ampla que vocês entendam melhor, tá bom? E é isso, apreciem nosso trabalho, porque foi muito difícil de fazer, tá? Desculpa qualquer erro que vocês acharem, mas é isso.